Se você entende a necessidade que você tem com que o Senhor cresça em você, de viver o aumento de Cristo na sua vida, dentro de você, abra sua boca agora e comece a declarar isso. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor. É necessário que o Senhor cresça em mim. Esse é o segredo de todas as coisas. Eu estou entendendo o propósito, Senhor. Cresça em mim. Cresça em mim. Eu quero ver o Senhor expandindo dentro de mim. É por isso que eu estou aqui, movido por fome e por sede, por mais de Ti. Quanto mais do Senhor nós comemos, mais nós vemos o Senhor crescendo dentro de nós. Quanto mais dele você come, mais ele cresce dentro de você. Mais você vive o aumento de Cristo dentro de você. Mais você vai caminhando cada vez mais debaixo da influência dele. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. O Senhor é bom. O Senhor é bom e nunca deixará de ser. Cresça em nós, Senhor. A nossa oração não é que o Senhor cresça e a gente diminua, mas que nós venhamos a desaparecer. Que o Senhor seja através de nós, Senhor. Seja através de nós. Em nome de Jesus, cresça em nós, Senhor. Que essa noite seja mais uma oportunidade. Nós estamos aqui com o nosso ouvido atento, nosso coração aberto nessa hora. Para você que nos assiste, independente do tempo, da época, da hora, do momento, com esse coração que queima dentro de você, cresça em mim, Senhor. Eu preciso que o Senhor cresça em mim. Eu preciso que o Senhor expanda dentro de mim. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Nós entramos na brecha pela vida de Pretônilo. Nós declaramos cura sobre ele agora, da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos um novo coração, em nome de Jesus. Receba agora, Pretônilo, aonde quer que ele esteja agora, nós declaramos, receba no poderoso nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Pode ficar à vontade. Quando a gente jejuma, está faltando alguma coisa aqui hoje, não está? Fernando, você liga a acendeiro. Quando a gente jejuma, quando a gente ora em línguas, toda a prática espiritual que a gente tem é para que o Senhor cresça em nós. Quando você jejuma, você não está ficando sem comer, você está mudando o alimento, você está se alimentando de algo espiritual que proporciona o crescimento de Cristo dentro de você. Quando você passa tempo orando em línguas, para a sua edificação espiritual, é isso que está acontecendo, o Senhor está crescendo dentro de você. E isso é tão forte na nossa vida, porque quando a gente decide de verdade andar com Deus, decide de verdade que nós vamos nos permitir com que Ele manifeste, nos molde, segundo a sua imagem, a sua semelhança. Isso é tão forte, que até quando você erra, o seu tropeço não é para você se condenar, não é para você se culpar. O seu tropeço leva você para um lugar de entendimento ainda maior, mais profundo. Como eu preciso que o Senhor cresça em mim. Senhor, como eu preciso que o Senhor cresça na minha vida. Não tem mais aquela coisa assim, mas eu não acerto uma mesmo. Parece que quanto mais eu quero acertar, parece que é aí que eu erro mesmo. Não tem mais isso. Não tem aquela coisa de você jogar contra si mesmo. Você começa a jogar a seu favor, como seu aliado. Então até quando você tropeça, o seu coração começa a se mover dentro de si. E você diz, Senhor, como eu preciso que o Senhor cresça em mim. Como eu preciso, quando você recebe alguma notícia, alguma situação, e de repente você entende que aquela fé que você pensava ter não é bem assim como você pensava. Aquela confiança em Deus não é aquela tal confiança assim, porque você se sentiu abalado mediante ao que você ouviu, o que talvez você tenha recebido. Nessa hora não é para se condenar.
Quem tem esse coração de se permitir ser moldado à imagem e à semelhança de Cristo, não se condena nessa hora. Mas é esse coração que se manifesta. Como eu preciso que o Senhor cresça na minha vida. A intensidade da oração nesse foco, nesse sentido, ela aumenta ainda mais. Como eu preciso que o Senhor aumente em mim. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim. Manifesta a sua força na minha fraqueza. Que eu desapareça e que o Senhor cresça em mim de tal maneira que assim seja. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Então, hoje nós queremos dar continuidade a algo que o Senhor tem falado conosco aqui. Só que esse é um tipo de palavra que não é para todo mundo. Esse não é uma palavra que todos se agradam dela. Essa palavra aqui é só para aqueles que têm fome por mais de Deus. Essa palavra aqui é por gente que é apaixonada por mais de Deus, que anseia por mais de Deus, que entende que você foi gerado à imagem e à semelhança do Deus vivo. Então, a sua busca é por isso. Essa palavra, ela só interessa esse tipo de pessoa. Tem alguém aí com esse coração? Não? Tem alguém com fome por Deus aqui nessa noite? Então, essa palavra vai vir direto ao seu coração, em nome de Jesus. João, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 5, vamos começar por aqui. Se você não conseguir abrir a sua Bíblia rápido, anota o texto aí, para você, na hora que chegar na sua casa, você fazer a leitura, tá bom? Tem alguns versículos aqui que a gente vai ler, então é importante você, ainda que você não consiga achar na Bíblia, mas pelo menos ficar atento àquilo que a gente vai ler aqui. João capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Examinais as Escrituras. Olha o que Jesus está dizendo. Está dizendo isso aos fariseus na época. Examinais as Escrituras, porque pensais nelas, ter nelas a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, não é para a gente apenas ler para ter conhecimento. Não é apenas para ter a vida eterna, para entender como ter a vida eterna. Mas é para conhecer a Cristo. Essa palavra é para que a gente conheça Jesus. Se você observar tudo que o Senhor nos deu, a igreja, esse ambiente para a gente se reunir, a própria palavra de Deus, tem um objetivo principal: revelar a Cristo a nós. Esse é o objetivo da palavra. Se você entender isso, você vai enxergar Jesus, você vai enxergar a Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Na árvore da vida você vai ver Jesus. Quando você olhar para José no Egito, você vai ver José uma figura do Cristo. Aonde você olhar na Bíblia, você vai enxergar a Cristo. Porque de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, a Bíblia fala sobre um único assunto: sobre Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo. Então, até a forma da gente se reunir aqui, preste bem atenção nisso, de nós estarmos reunidos aqui, tem um objetivo. E se você não entender qual é esse objetivo, você pode perder o seu tempo aqui nesse lugar. Porque o único objetivo, o único propósito que nós, como cristãos, a gente tem de estarmos reunidos aqui, precisa ser um único propósito, acima de qualquer outro propósito: conhecer a Jesus, conhecer a Cristo. Porque quando eu conheço a Cristo, eu estou conhecendo a minha origem. E quanto mais você conhece a sua origem, quanto mais você vai se conectando à sua origem, não importa como foi, nós temos falado muito sobre isso aqui, não importa como foi a sua vida desde que você foi gerado, se desde o ventre da sua mãe você foi alguém rejeitado, não importa o que aconteceu daí para cá, o importante é o que aconteceu antes disso, lá na sua origem. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vamos sendo conectados à nossa origem e mais nós vamos dando liberdade a Deus para poder fluir com a vida dele dentro de nós. Amém? Está entendendo até aqui? Não? Estão entendendo até aqui? Vamos lá, Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11.
Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherás de alegria. Com delícias perpétuas à tua direita. Quando ele fala aqui da tua presença, ele está falando da evidência da presença de Deus em você. Porque a gente sabe que a presença de Deus está em todos os lugares, sim ou não? Porque Deus é onipresente, sim ou não? Então Deus está em todos os lugares, mas quando ele fala aqui sobre a sua presença, na sua vida, Davi dizendo, ele está falando sobre a evidência. Na minha vida eu carrego evidências da sua presença. Na minha vida existem sinais de que o Senhor de verdade se faz presente. É isso que ele está dizendo. Só que ele está exaltando a presença de Deus mais do que os benefícios. Davi está colocando a presença de Deus acima dos benefícios, acima dos resultados. Coloque sempre a presença de Deus acima dos resultados, acima dos benefícios. A gente vive num tempo onde nós vamos sendo treinados o tempo todo para estar em busca de quê? De resultado. Resultado, resultado, resultado. E não tem problema nisso, desde que as coisas estejam em ordem dentro de nós. Agora, se isso for prioridade, se o resultado vem, eu tenho satisfação. Se o resultado não vem, eu me encontro insatisfeito. Quem está entendendo isso aqui? Então, o que Davi está ensinando aqui no versículo 11? Que mais do que a bênção, eu preciso desejar pelo doador da bênção. O foco, o centro da minha vida, a busca número 1 do meu ser deve ser por isso, em conhecer a Deus, de verdade conhecer o Senhor. Vamos ler de novo o versículo 11. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem uma tendência a substituir o propósito de conhecer a Deus por aquilo que a gente faz para Deus. A gente acha que porque a gente está fazendo alguma coisa para Deus, isso é suficiente. Não é necessário que eu tenha movido o meu coração para conhecer a Deus, porque afinal eu já sirvo a Deus. Mas quem é aquele que eu estou servindo? Será que de verdade eu sei quem é aquele que eu estou servindo? E por que eu estou servindo? Então, aqui no versículo 11, ele fala sobre algo que precisa estar acima de qualquer coisa. A presença de Deus. Eu preciso se importar com Deus mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Mais do que qualquer outra coisa. Na tua presença, me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem tem Jesus, tem tudo. Você pode repetir isso comigo? Quem tem Jesus, tem tudo. Para ensaiar tá bom, agora para valer. Quem tem Jesus, tem tudo. Ele está dizendo aqui que na presença dEle, nós somos cheios de alegria. Na presença dEle. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Olha o Salmo 63, o que diz. Salmo 63, o Salmo de Davi também. Salmo 63. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Dá uma paradinha aí. Nós estamos vendo aqui Davi falando que o que ele mais deseja na sua vida era Deus. Davi está falando aqui sobre uma sede, sobre uma fome que ele tinha por Deus, pelo Senhor. E quando a gente lê um versículo como esse, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Davi vivendo assim um cenário totalmente favorável, Davi vivendo assim um tempo extraordinário, milagres assim, sabe? Não precisava nem pedir, só de pensar milagres acontecendo de toda cor e qualidade. Será que é esse o cenário que Davi escreve o Salmo 63? Será que é nesse cenário que ele declara isso? A minha alma, olha só, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti.
O meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha só, ele está dizendo que buscava a Deus ansiosamente. Sabe o que isso significa? Com intensidade. O meu coração busca o Senhor com intensidade. Ou seja, ele está dizendo assim: de todo o meu coração eu busco o Senhor. E quando é que Davi disse isso? Quando é que Davi escreveu isso? Aqui no título do Salmo fala, olha o que diz aí, ó. Um Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Quando Davi escreveu o Salmo 63, já faziam 10 anos que ele estava fugindo de Saul. 10 anos fugindo. Não é um mês, não é um ano, que já é muita coisa. Mas já se faziam 10 anos que ele estava fugindo de Saul. E não era apenas Davi fugindo. Davi, os seus soldados, mulheres, crianças, imagina a função que era para deslocar esse povo, para constantemente estar fugindo e se escondendo de Saul. Fugindo e se escondendo de Saul. Imagina o cenário. E quando a gente olha aqui no Salmo 63, nós não vemos Davi fazer um pedido a Deus. Senhor, ou pelo menos fazer um desabafo para Deus e dizer: eu estou cansado. Porque afinal, Senhor, já fazem 10 anos que nós estamos fugindo de Saul. Ou pelo menos Davi dizendo assim: Senhor, chegou a hora. Chegou a hora do Senhor fazer justiça por mim. Porque já fazem 10 anos que nós estamos fugindo de Saul. Se Davi quisesse, pela sua própria justiça, pela própria força do seu braço, ele já tinha, além de ser um homem preparado por Deus, ele tinha os seus guerreiros preparados para ir contra Saul e tentar defender a si mesmo. Mas Davi abriu mão da sua defesa própria. Ou o Senhor me defende, ou eu sou um alvo certo para o inimigo. Ou o Senhor me guarda, ou eu sou um alvo certo contra o inimigo. Então 10 anos fugindo, e a gente não vê nenhum momento, pelo contrário, 10 anos depois, passando por todos aqueles desafios, a oração de Davi, o desejo de Davi continua o mesmo. Eu te busco ansiosamente. Se tem uma coisa que eu quero na minha vida é conhecer o Senhor. 10 anos depois, passando por tantos problemas, por tantas adversidades, o coração de Davi está intacto. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Na vida de alguém apaixonado por Jesus, o tempo nunca vai ser um destruidor da sua paixão por Ele. De quem de verdade, alguém que foi despertado paixão por Jesus, que ama o Senhor, e das maiores condenações que possam vir contra um cristão é aquele que ainda não entendeu que precisa amar o Senhor. Quem não entendeu que a base da vida cristã é amar a Deus. Mas não é amar a Deus segundo o nosso entendimento. Não é um amor que eu amo, mas dependendo da proposta eu troco Jesus por alguma coisa. Eu troco Jesus por uma situação. Eu troco Jesus por uma boa proposta. Não é isso. É um amor verdadeiro, que não deixa de olhar para Ele independente do tempo. Mesmo passando por dificuldades, Davi continuava dizendo: eu quero Deus. Eu quero o Senhor. Quem será você daqui a um mês? Quem é você hoje, depois de algum tempo caminhando com Jesus? Você é alguém que ama mais a Deus? Ou existe alguma coisa que está atrapalhando? Barreiras estão sendo construídas na sua vida espiritual. Quem é você hoje? Começa a fazer uma visão de você daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Vamos passar por desafios. Vamos enfrentar muitas adversidades. Sim, vamos. Nós não estamos aqui para pregar um triunfalismo que vai ser tudo um mar de rosas, uma calmaria, não. Vamos enfrentar desafios. Só que o mais importante é sondar o nosso coração e ele permanecer da mesma forma. Eu quero Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu disse que essa palavra é para quem de verdade quer avançar em Deus. Quantos estão dispostos a avançar em Deus aí? Tem alguém decidido aí ainda não? Às vezes até o final pode diminuir alguns, mas nós vamos até o final aqui, em nome de Jesus. Olha o versículo 2. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder
e a tua glória. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que tem benefício na tua presença, eu sei que o seu cuidado é real na minha vida, mas eu quero o Senhor. É isso que ele está dizendo. Olha o versículo 3. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Sabe o que Davi está dizendo? Conhecer a Deus é mais importante do que a água, mais importante do que a comida, é mais importante do que a própria vida. Eu quero conhecer o Senhor. O seu amor é melhor do que a vida. Diga comigo, o amor de Deus é melhor do que a vida. Mais uma vez, o amor de Deus é melhor do que a vida. Quando a gente fala de água, para nós aqui a gente não tem nem noção do que a gente está falando. Sabia disso? Porque quando você chega lá na sua casa, mesmo que em algum momento pode faltar água na nossa cidade, mas isso não é do cotidiano. Você chega na torneira, abre, tem água saindo ali. A gente não entende o que fala, só como exemplo, a questão da água. Se você vai em Israel, você vai naqueles acampamentos de beduínos, eles moram no meio do deserto, num lugar que água é uma riqueza. Por isso que naquele tempo, toda pessoa que encontrava água, que tinha poço, era uma pessoa considerada como rico. Porque a água, naquele cenário lá, é riqueza. E aqui Davi está mostrando que o desejo dele por Deus era acima de tudo isso. Ele queria conhecer a Deus. Ele queria conhecer a Deus. Você sabe qual é o motivo, qual é a razão de todos os problemas que a gente enfrenta? Só existe um motivo, só existe uma resposta para isso: a vida passageira. Todo problema, tudo aquilo que você chama de problema, não tem a ver com nada sobre a eternidade, aquilo que é eterno de Deus para você. Tudo que nós chamamos de problema tem a ver com a vida passageira. Então, quanto mais nós decidimos conhecer a Deus, quanto mais conectado à sua origem você vai sendo, mais livre o seu coração vai sendo daquilo que pode te prender, chamado vida passageira. Você vai viver as manifestações de Deus. Olha o que ele está dizendo, que ele contemplou a Deus e viu o seu poder e a sua glória. Você contemplando a Deus é impossível, porque, como nós falamos aqui no domingo, o mesmo Jesus que aonde passava, milagres se manifestavam, cenários eram transformados. Se esse Jesus encontrar liberdade de ser na sua vida, de ser através de você, é impossível também que o ambiente de dentro e também ao seu redor não mude. Mas o nosso foco não pode estar nisso. O nosso foco deve estar sempre em contemplar a grandeza de Deus. O tempo todo nós estamos contemplando alguma coisa. Você consegue entender isso, não? Nós podemos estar contemplando uma tentação que vem muito forte e vai nos seduzindo. Nós podemos estar contemplando problemas, dificuldades, ou nós decidimos contemplar a Deus e ser tomado, invadido pela sua grandeza. Eu digo a você, é muito melhor você contemplar a grandeza de Deus e ser invadido pela grandeza dele. É muito melhor. Olha o versículo 4. Eu te louvarei enquanto viver. Eu te louvarei enquanto viver. Você é capaz de, essa noite, estabelecer uma aliança com Deus de tal maneira, de enquanto você viver sobre essa terra, você viver essa palavra aqui? Você é capaz de, nessa noite, estabelecer algo tão forte entre você e Deus, e dizer: a partir de hoje, Senhor, se não foi até aqui assim, a partir de hoje eu quero declarar que eu vou viver essa palavra. Eu vou te louvar enquanto eu viver. E olha só, eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E olha o detalhe aqui, olha para cá, olha para cá, olha o detalhe. Até mesmo quando elas estiverem cansadas, até mesmo quando uma tonelada de peso, de circunstâncias, de desafios, de propostas, de situações, de seduções, de boas coisas, tentando roubar você, tentando fazer você sair do seu lugar de rendição a Deus, ainda assim encontrado, levantando as mãos, levantando as minhas mãos, eu te louvarei
todos os dias enquanto eu viver. E por que nós temos essa condição em Deus para estabelecer uma aliança como essa? Porque nós temos uma fonte de vida inesgotável para dela beber. Nós temos um pão para dele comer e sermos fortalecidos. Amém? Quanto mais nós comemos do Senhor, mais Ele vai crescendo em nós, mais Ele vai expandindo dentro de nós. É possível viver assim? Diga comigo, é possível. Viver assim, é possível. Eu vi um estudo uma vez, que uma pessoa falando sobre a pessoa que é triste e a pessoa que é sorridente. Para sorrir, uma pessoa ela usa da sua face, uma parte do seu corpo, o pescoço, ela usa mais de 30 músculos para a pessoa estar entristecida. O semblante pesado. E o que me chamou a atenção é que para a pessoa sorrir, ela só usa apenas 7 músculos da sua face. O interessante é que 7 já remete à perfeição, já remete a Deus. Você vê como a gente vê Deus em tudo? Quem consegue entender isso aqui? A gente começa a perceber Deus em tudo. Então, quando eu ouvi essa pessoa dizendo isso, eu entendi. É mais fácil ser feliz do que ser triste. Depende daquilo que você decidiu acreditar. Se você acredita na mentira, mas se você decidiu acreditar na verdade, são apenas 7 músculos que começam a ser trabalhados pelo próprio Deus, porque é uma alegria que não vem de fora para dentro, mas é uma alegria que vem de dentro para fora, se manifesta de dentro para fora de você, aí é diferente, amém? Não é isso que ele está dizendo? Nós lemos lá no Salmo 16, no versículo 11, nós estamos vendo agora, olha o versículo 5, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios, na minha cama lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite. Uma certa vez tinha um rapazinho que ele estava com dificuldade de dormir, ele estava dormindo na casa do avô dele, que era um homem que tinha muitos recursos, muitas posses, e esse homem, ele era um homem muito orgulhoso, muito apegado nas coisas, e ele chegou para o neto, chamando a atenção do neto, que não conseguia dormir, e ele disse para ele assim, olha, eu começo a contar os meus carneiros, eu não chego no carneiro número 50, eu já dormi. E aí ele chegou para o pai e foi contar para o pai sobre isso, e o seu pai era um cristão, e a resposta do seu pai impactou a vida daquele rapaz. Ele disse, meu filho, o papai não conta carneiro, o papai fala com o pastor dos carneiros, e o papai descansa e logo pega no sono. É o sentido do coração. Para onde o nosso coração se move? Coração não deve ser seguido, o coração deve ser guiado. Por isso a Bíblia diz que enganoso é o coração. É aquela coisa, eu vou seguir o meu coração, mas será que esse coração está com a motivação certa? Será que ele está se movendo pela motivação correta? Então o coração não deve ser seguido, o coração deve ser guiado, e guiado à verdade de Deus, guiado a conhecer a Deus em todo o tempo, sempre conhecer a Deus, amém? Repetindo aqui, uma das maiores acusações que o inimigo das nossas almas pode fazer contra nós, é de que nós não amamos a Deus, nós temos outros interesses, mas muitas vezes nós de verdade somos reprovados, com relação a amar a Deus de verdade. Então, sai daqui nessa noite, com isso firmado no seu coração. Independente de como vai ser a minha vida, de boas notícias, de más notícias, de tempos gloriosos ou desafiadores, eu vou louvar o Senhor todos os dias da minha vida. Eu vou louvar o Senhor, eu vou bendizer o Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Amém? Filipenses. Uma experiência de um irmão, alguns anos atrás. Ele estava dentro do cartório para fechar um negócio, e de repente, a pessoa que ia fechar aquele negócio com ele, virou assim, ele disse, pastor, do nada, foi uma coisa assim estranha demais. Virou e falou assim, eu não quero mais fazer o negócio. Mas por que você não quer? Está tudo pronto, o contrato está pronto, você gostou da área que você viu? Não, eu não quero mais. Ele levantou e foi embora. E ele me ligou, revoltado, muito bravo, e disse mais uma vez, sabe aquela condição assim que
A gente procurando um culpado, e esse culpado é Deus, porque mais uma vez o Senhor não permitiu que eu fechasse um negócio. E ele questionando aquilo naquela revolta, e eu fui conversando com ele. Daqui a pouco ele acalmou, e naquele momento o coração estava pronto para receber uma instrução. E eu disse: irmão, se você dessa vez decide fazer diferente, e você sai daí, mesmo com um não desse tamanho, você foi pronto para receber um sim, mas você ouviu um não tão grande, e se você sai desse cartório louvando a Deus, dizendo: Senhor, eu posso ter o não dos homens, mas eu tenho o sim do Senhor, e isso me basta. Eu tenho promessas do Senhor sobre a minha vida, e isso sim é o que vai prevalecer. Eu não abro mão do que o Senhor colocou, plantou no meu coração, sobre o desenho do Senhor para a minha vida. Se você se posiciona assim, se mantém assim posicionado, meu irmão, essa seria a última vez que você passaria por isso. De repente você está lá dentro do seu carro, confessando a palavra, ao invés de você estar... Pelo menos ele teve uma atitude de humildade, ligou para receber uma instrução. Se você está lá dentro do seu carro, assim confessando, se mantendo posicionado em Deus, de repente você escuta alguém batendo no vidro do seu carro. É a mesma pessoa. E chega para você e fala assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu comigo. Alguma coisa que eu não sei te explicar aconteceu, mas vamos voltar. Vamos terminar o nosso negócio. Uma irmã que morava de muro com a gente numa casa aqui em Primavera, sempre passando por situações difíceis e sendo reprovada, sempre reprovada. Um dia ela decidiu que ela ia viver a fé. Ela disse: a partir de hoje eu vou canalizar minha fé em Deus, eu vou olhar para o Senhor e não vou tirar mais os meus olhos dele. Sabe o que aconteceu? Naquela semana ela foi demitida, foi mandada embora. Subiu ela acostumada assim, sempre falar com a gente pelo muro, então do lado da casa dela tinha até uma escadinha, que ela já deixava a escadinha lá, porque assim, né, todo mundo tem um personal pastor assim, né, bem de vizinho assim, né. Aí nesse dia ela subiu, ela não estava sorrindo, dando gargalhada, dizendo: glória a Deus, eu fui demitida, mas você via nela firmeza na fé, sabe? Você via nela um posicionamento. E ela disse para nós dois, falou assim: olha, hoje eu fui demitida, mas eu estou tão decidida que eu vou viver a fé, que eu não vou permitir com que nada disso me abale mais. Eu vou permanecer confiando em Deus. É o Salmos 63:4. Ela continuou louvando a Deus em todo o tempo. Agora imagina, se essa mulher não está decidida, daqui a pouco você vai ver o desfecho, como foi. Se ela não está decidida a isso, se ela tem uma ação que não é de fé, mas é de entusiasmo, ou então uma ação para experimentar a Deus, deixa eu experimentar para ver se funciona. Não vai funcionar. Tira isso da sua cabeça, não vai funcionar. Vamos tentar então para ver, não vai acontecer. Já pode, tirar isso da sua cabeça, não vai acontecer. Porque Deus não é Deus de tentativa, ou é ou não é. Com Deus, para funcionar, tem que ser assim. Ou você se joga, ou recua logo de uma vez, porque ou é ou não é. Não tem outra, não tem segunda opção. E tem alguém aqui que sabe o que eu estou falando. É duro de ouvir isso, mas tem alguém aqui que entende o que nós estamos falando. É uma verdade. E ela decidiu, naquele mesmo dia, mais para o final do dia, o telefone dela toca, o que era ex-patrão dela. Eu preciso conversar com você. Ela voltou lá e ele disse: olha, eu cometi um equívoco. Eu quero te pedir perdão e quero te recontratar. Se você não tiver visto nada, eu quero você de volta. E como assim um acordo do meu perdão, do meu arrependimento, eu quero aumentar seu salário. Aumentou o salário dela 50%. Contemplar a grandeza de Deus leva você a viver em dimensões que, vivendo pela emoção, pela razão, por aquilo que você vê, você jamais viverá. Jamais viverá. Olha o que diz Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 21, Filipenses 1, 21. Pois para mim, o viver é Cristo,
e o morrer é lucro. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender um versículo como esse? Porque a gente tem algo que ficou impregnado na nossa mente, ainda que seja inconsciente, de que quando se fala sobre isso, é fanatismo. A gente lê um versículo como esse aqui: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente, mesmo que seja inconsciente, já remete lá ao fanatismo. Mas aqui está o segredo da vida. Não existe outra coisa para o seu viver ser fora de verdade, se não for em Cristo. Quando ele fala aqui assim, presta bem atenção, se você quiser anotar aí, faz umas anotações desse versículo 21 aí. Quando ele fala assim, pois para mim o viver é Cristo. Ele está decidindo que Deus vai ser o modelo da sua vida, que Cristo vai ser o modelo da sua vida. Então, ele está decidido que que ele vai ser a imagem de Cristo, a expressão de Cristo na terra. E uma outra coisa importante aqui, sobre o viver é Cristo. Paulo tinha um propósito, de fazer Cristo conhecido. Aí já fala da semelhança. Lembra de Gênesis 1, 26? Nós fomos gerados à imagem e à semelhança de Deus. Lembra disso? Não? Então, nesse versículo aqui, ele está falando sobre as duas coisas. Sobre caminhar debaixo de um modelo de Deus e fazer com que o Senhor seja conhecido. Pois para mim, o viver é Cristo. Diga comigo assim: para mim, o viver é Cristo. Mais forte: o viver é Cristo. Sabe o que você acabou de dizer? Que eu estou decidido a caminhar debaixo da influência dele. Eu estou decidido a desfrutar de Cristo. Nós queremos os resultados que Cristo proporciona. E a gente pensa que nesses resultados nós vamos desfrutar. Mas na verdade o Senhor quer que você entenda que dele você pode desfrutar. Dele você pode. De verdade dele nós podemos desfrutar. Então o ponto importante aqui é que todas as outras coisas, todos os anseios que nós temos dentro de nós, precisa ser secundário. Ele precisa de verdade ser o número 1. E como é que eu sei que Deus é número 1? Como é que eu sei que Deus é prioridade? Como é que eu sei? Eu sondo a minha vida e eu consigo entender que o Senhor é prioridade, que o Senhor é número 1. Como é que eu sei? Aquilo que você mais pensa. Aquilo que você passa mais tempo envolvido. Essa é a sua prioridade. Esse é o número 1 na sua vida. Eu posso dizer para você aqui, Cristo é o número 1 na minha vida. Mas eu posso estar pensando em outras coisas mais do que Ele. Então isso é a minha prioridade. Eu estou mentindo para você. Em Filipenses mesmo, olha no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. 18 e 19. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Sublinha na sua Bíblia aí, ventre, puxa uma setinha e escreve assim, desejo próprio. Quando fala sobre o seu Deus, seu ventre, fala de pessoas que geram coisas segundo a sua própria vontade. É isso que ele está dizendo aqui. E como é que Paulo está dizendo isso aqui? Ele está dizendo isso com alegria? Ele está dizendo isso acusando, apontando o dedo para as pessoas? Ele está dizendo isso para expor a fraqueza, a nudez das pessoas? Como é que Paulo está escrevendo sobre isso aqui? Chorando, sim ou não? Chorando. Você sabe por que ele está escrevendo isso aqui chorando, querido? Porque a função mais importante, a função principal de todo pregador do Evangelho é gerar Cristo na vida das pessoas. Eu posso entender, guardar as suas devidas proporções. Eu consigo entender o choro com que esse homem escreve essa carta. Falando sobre pessoas que estavam se tornando inimigos da cruz de Cristo. E esses inimigos aqui não eram aqueles que perseguiam a igreja. Esses inimigos aqui foram aqueles que decidiram, ao invés de viverem a vontade de Deus, decidiram permanecer fazendo a sua própria vontade. Fazer a vontade de Deus dá trabalho demais, eu tenho que esperar muita coisa, parece, para poder acontecer. E parece que se eu fizer a minha vontade, parece que eu encurto o caminho.
E aí é onde mora o perigo, porque nós não somos um povo que devemos estar em busca de entender onde estão os atalhos da vida. Eu entendo o que Paulo está dizendo, quando ele escreve chorando, que essas pessoas, ao invés delas serem aliados da cruz de Cristo, eles se tornaram inimigos da cruz. Porque você pode chegar aqui da maneira que você quiser, trazendo, carregando o que você quiser, mas se você não estiver manifestando a imagem, a semelhança de Deus, para nós que estamos atrás de um púlpito, nós não alcançamos o objetivo. Nós não alcançamos. Olha só. Pois, versículo 18. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que são esses inimigos? A gente já entendeu lá sobre o ventre, o seu Deus é o ventre. São pessoas que se tornaram devotos do prazer. Como povo de Deus, estamos reunidos numa reunião de cristãos aqui nessa noite, sim ou não? Estamos reunidos em cristãos aqui nessa noite, sim ou não? E o que mais importa para um cristão? Diga comigo, a vontade de Deus. E não a nossa. A vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui, eles se tornaram inimigos da cruz. Porque agora para eles importa o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Mas olha só como Paulo pensava. Volta aí uma folha antes. No versículo 10, olha o que Paulo pensava. No Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Olha como é que Paulo pensava. Desejo conhecer algum método que funcione e resolva minha vida. É isso, não? Desejo conhecer alguma forma de produzir resultado mais rápido. É assim, não? Desejo conhecer alguma coisa que resolva os meus problemas e eu nunca mais tenha problema na minha vida. É isso, não? Mas é isso que a gente quer, sim ou não? É isso que a gente busca. E o que Paulo vem dizendo aqui? Desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Desejo conhecer a Cristo. Nós falamos de Davi fugindo de Saul no deserto. Lembra disso, não? Sabe quando Paulo escreve a carta de Filipenses? Sabe em que cenário que Paulo se encontrava? Preso. E nós não vemos Paulo pedindo para ser livre da prisão. Mas o tempo todo a gente vê Paulo dizendo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor, porque existe um lugar em Deus, aonde você é livre, ainda que o seu corpo esteja preso. Quando você entende que contemplar a grandeza dele, é para isso que você nasceu, é para isso que você vive. Desejo conhecê-lo. Esse era o coração de Paulo. Paulo converteu no ano 33 depois de Cristo. Quando essa carta aqui foi escrita, a carta de Filipenses, foi em 62 depois de Cristo, 29 anos depois. Nós estamos lendo aqui o relato de um homem que estava escrevendo algo 29 anos depois da sua conversão. E qual era a oração desse homem? Qual era o desejo desse homem? Eu desejo conhecer a Cristo. Desde quando você considera o tempo da sua conversão até aqui? Qual é a oração que você pode fazer no dia de hoje? Desde o dia em que você se converteu, o tempo foi passando, os desafios foram acontecendo, situações, problemas, realizações, conquistas, dificuldades, boas notícias, más notícias, você chegou até aqui. E hoje, aqui onde você se encontra, o que você pode fazer de oração aqui nesse lugar hoje? Será que nós podemos orar o mesmo que Paulo orou? O coração é o mesmo, Senhor. Eu desejo te conhecer, Senhor. Na minha vida, o tempo não foi destruidor da paixão.
Eu continuo amando e desejando o Senhor como naqueles primeiros passos que eu dei na minha caminhada cristã. Eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecê-lo. Você sabe, um dos grandes enganos que opera na vida de muitas pessoas é que muitas pessoas, eles amam a programação da igreja, eles amam os movimentos da igreja, mas não amam a Deus. Eles amam a programação da igreja. E se a programação da igreja não for boa, eles vão em busca de uma programação que seja de acordo com aquilo que eles estão buscando. Se a proposta não for boa no lugar em que estão, eu vou procurar algum lugar que vai me oferecer uma proposta melhor. Consegue entender isso? Por que é assim? Porque muitas vezes, na sua grande maioria, as pessoas amam as programações que existem na igreja, mas elas não amam a Deus. Nós precisamos amar a Deus, porque quanto mais eu amo o Senhor, mais eu vou avançando, e mais um passo eu vou dando, e mais eu amo, e mais eu quero, mais eu desejo por mais de Deus, e Ele vai crescendo, vai crescendo. Nós vamos vivendo o aumento de Cristo dentro de nós. É necessário que Ele cresça de verdade a cada dia mais. Mas esse é o coração que faz com que a gente sonda o nosso ser e entenda que Ele está crescendo. Ele está crescendo. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui? Esse é um cenário triste da igreja brasileira. Nós estamos vivendo isso hoje e é tão triste. As pessoas não estão em busca de chegar, sentar num banco como esse e discernir e prestar atenção na palavra que está sendo falada. É uma palavra cristocêntrica, é uma palavra que coloca Deus no centro, é uma palavra que de verdade é Bíblia, é Evangelho genuíno, é vida de Deus para mim. Então eu estou no lugar certo, independente dos desafios que eu enfrento. Mas não é isso que as pessoas estão em busca, na sua grande maioria. Graças a Deus que essa não é a sua realidade. Entende o que nós estamos falando? As pessoas, na sua grande maioria, elas estão em busca de uma boa programação de igreja. Olha, vai ter um evento na igreja, vamos para lá. Ó, vai ter o fulano de tal no outro lugar, vamos fazer isso. Sempre em busca de uma boa programação. Pastor, é errado programações? Não é errado, mas eu não posso amar programações e deixar de amar a Deus. Entende isso? Não. Tudo que a igreja faz, toda a ação que a igreja tem, é para conduzir o povo de Deus a um único lugar, a permitir com que o Senhor cresça dentro de você. Todo o propósito que nós temos, culto de quarta-feira, culto de domingo, as nossas células, a nossa escola de crescimento, os encontros com Deus, toda a ação que nós temos tem um único objetivo, um único propósito: proporcionar o crescimento de Cristo dentro de você. Porque se Ele não crescer, nós não alcançamos o objetivo. Sabe o que acontece? Se o Senhor não crescer e você de repente está com uma mala cheia de resultado na mão para carregar, sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai se tornar tão pesado para você, essa mala, tão pesada para você, que pode ser a sua perdição, a sua destruição. Pode roubar você de Deus. Mas quanto mais o Senhor cresce em nós, sabe o que isso significa? Estrutura, capacidade dada por Deus para suportar o peso da bênção dEle, da glória dEle que há de se manifestar na sua vida. Amém? Vamos estar em pé. 29 anos depois, 29 anos depois, nós vemos o apóstolo Paulo declarando: qual era o desejo do seu coração? Qual é o desejo do seu coração aqui nessa noite? Se você puder fazer um único pedido a Deus, se você puder fazer uma única oração nessa noite aqui, qual é a sua única oração nesse lugar? O que o Senhor vai ouvir lá do fundo do seu coração, do fundo do seu ser, não apenas da boca para fora, mas do fundo do seu coração, o que o Senhor vai ouvir de você aqui nessa noite? 29 anos depois, nós ouvimos Paulo dizendo, trancado, preso, esgoto passando dentro do seu cárcere. Nós vemos Paulo declarando: eu desejo conhecê-lo. Paulo estava dizendo: eu não estou concluído, eu preciso conhecer mais do Senhor.
Eu preciso que o Senhor cresça na minha vida. Oh Senhor, como eu preciso que o Senhor cresça na minha vida. Essa é uma boa oração para você abrir sua boca nessa hora e começar a declarar: eu preciso que o Senhor cresça na minha vida, Senhor. Como eu preciso ver o Senhor aumentando em mim. Como eu preciso viver essa verdade. Como eu preciso viver. Eu preciso que o Senhor cresça em mim. Eu preciso que o Senhor seja de verdade o número 1 na minha vida, o centro da minha vida. Eu entendi nessa noite que é do Senhor que eu preciso e de mais nada. Se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. A sabedoria não vai te faltar. A saúde na sua emoção não vai te faltar. A força para te manter de pé nos momentos dos desafios não vai te faltar, porque Ele é o centro da sua vida. Você não vai questionar o Senhor diante de nada, porque você sabe quem é o seu Deus. Porque agora Ele cresceu tanto que você já não é, mas Ele é em você. Então levante as suas mãos, levante as suas mãos e adore a Deus. Contemple a grandeza desse Deus que é digno, esse Deus que é digno, merecedor. Sombra que a gente projetou, importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele cresça. Importa Esse é o que objetivo Ele da sua igreja. Cresça, Senhor, em nós. Cresça, Senhor, em nós. o único Senhor. Importa que Ele cresça maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça. Importa que Ele cresça, e eu desapareça. Importa que Ele cresça, importa que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu desapareça, que eu desapareça. Importa que Ele cresça. Importa que Ele cresça, que eu desapareça. Importa que Ele seja o único Senhor. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Essa palavra não é acusação. Essa palavra não é para condenação. Mas se você chegou aqui nessa noite e pela palavra e o Espírito Santo que ministrou o seu coração fez você ver que a sua jornada com Deus não houve um crescimento do amor, pelo contrário, o amor pelo Senhor tem diminuído. Não é para te culpar, não é para te condenar, mas para gerar um renovo em você, um despertar em você, gerar em nós arrependimento, ou seja, metanoia, mudança de mentalidade. Eu não posso viver assim. O tempo na minha vida não pode ser destruidor da paixão. Antes eu era fervoroso, agora desanimado. Antes eu amava. Uma mexida que eu dava na cama, eu acordava, a primeira coisa eu pensava no Senhor. Agora eu penso nos problemas. Agora eu penso nas coisas que é necessário ser feitas. É para isso.
Então deixa o Senhor reposicionar as coisas dentro de você. Deixa o Senhor reorganizar as coisas dentro de você nessa hora. E sai daqui como alguém que nessa noite decidiu sacudir a poeira e continuar a sua jornada de crescimento, de avanço em Deus, vendo o Senhor aumentando dentro de você a cada dia, vendo o crescimento de Cristo acontecendo dentro de você, de tal maneira que você vai sendo moldado à sua imagem, à sua semelhança, andando debaixo da sua influência, desfrutando da sua presença, da sua companhia. É um novo tempo para alguém aqui nessa noite. É um novo tempo da parte de Deus para alguém aqui nessa noite. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para trazer renovo sobre a sua vida. Há um renovo da parte de Deus vindo sobre você. E daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 29 anos, se assim o Senhor não estiver voltado para nós, assim como foi com o apóstolo Paulo, que você seja encontrado com o mesmo coração que deseja por mais de Deus, que não está em busca de uma proposta, mas de conhecer ao Senhor, que não está em busca de soluções rápidas, mas em conhecer o Senhor. O coração deseja por aquilo que é correto, conhecer a Cristo, conhecer ao Senhor, conhecer ao Senhor, conhecer ao Senhor, se alimentar dEle, se alimentar dEle, e Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Irmão, por que você passa tanto tempo assim orando nessa linguagem, mexendo a sua boca o tempo todo orando em línguas? Por que você está jejuando? Por que você está com a sua Bíblia aberta? É porque eu quero que Ele cresça em mim. Eu estou me alimentando de Cristo, porque eu quero que Ele cresça, porque eu sei que todas as vezes que eu tomei a dianteira da minha vida, eu não fiz coisas boas, eu tomei decisões erradas. Eu quero que Ele tome sempre a dianteira da minha vida. Quando eu olhar, eu não quero que sejam os meus olhos vendo, mas os olhos dEle vendo através dos meus. Quando eu falar, eu não quero que seja as minhas palavras, mas que seja a palavra dEle falando na minha boca. Caminhando debaixo da influência dEle, da influência dEle. Cresça em nós, Senhor. Você pode dizer isso mais algumas vezes? Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, o sentimento sabotador não me encontrará mais. Diga isso. Cresça em mim, e o meu eu não me para mais. Cresça em mim, Senhor. E os obstáculos dessa vida não mais terão o poder de me parar. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. E as boas propostas desse mundo não vão me roubar do Senhor. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Que Ele cresça, que Ele cresça,